Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Keltube. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um giro de notícias, as principais notícias sobre o clima e o tempo no Brasil e em todo o mundo. Foi confirmado que julho foi o mês mais quente já registrado no planeta. O Sistema Europeu Copérnicos confirmou nesta terça-feira, dia 8 de julho, que esse mês a temperatura global bateu recorde e por uma larga margem. A temperatura terminou o mês com 0,7 graus mais quente que a média de 1991 a 2020. Outra notícia também que abala o mundo são os ventos fortes e inundações que castigam os países da Escandinávia. Uma tempestade nominada Hans trouxe alerta na Noruega, na Suécia e na Dinamarca pelos ventos fortes e chuvas excessivas. Isso tudo na terça-feira, hoje, dia 8. Esses mesmos ventos fortes fizeram com que o incêndio florestal dinamarquês saísse fora do controle, disseram as 6 autoridades locais. As previsões para as últimas horas é de mais chuva forte na localidade. Moradores da cidade de Skidjari, no noroeste da Suécia, foram aconselhados a ficar longe do córrego Subaken, depois que ele transbordou, enviando lama e pedras pela cidade e causando danos a estradas e casas, informou o site de informações de crise da Suécia. Portugal e Espanha também sofrem com calor de até 47 graus e incêndios. A Península Ibérica enfrenta nessa semana a terceira grande onda de calor deste verão, com vários focos de incêndios florestais. Centenas de bombeiros lutavam nesta terça-feira contra o incêndio florestal que arde há 4 dias em Portugal, que, como a vizinha Espanha, está sofrendo com uma onda de calor que desencadeou alertas meteorológicos generalizados. A Península Ibérica suporta o peso das mudanças climáticas na Europa, testemunhando ondas de calor, secas e incêndios florestais cada vez mais intensos. A temperatura subiu para 46,4 graus em Santarém, centro de Portugal, na segunda-feira, um recorde para 2023. E ainda prevê-se que algumas áreas de Portugal atinjam os 40 graus ainda nesse dia de hoje. O Serviço de Meteorologia da Espanha, por sua vez, informou que o calor deve chegar a 44 graus. Nessa terça-feira, cerca de 900 bombeiros, apoiados por 10 aviões bombardeiros de água, lutavam contra um incêndio que já queimou milhares de hectares de Odemira, no sudoeste de Portugal, perto da meca turística do sul do Algarve. As autoridades de proteção civil de Portugal disseram que o perímetro do incêndio florestal foi estabilizado durante a noite de segunda-feira, mas ainda existem 2 pontos críticos que exigem mais esforços. Cerca de 20 aldeias do interior e vários locais turísticos rurais foram evacuados nesta segunda-feira, elevando o número de deslocados desde sábado para 1.500. E cerca de 40 pessoas, incluindo 28 bombeiros, receberam tratamentos médicos de emergência. Um outro incêndio florestal, que já destruiu cerca de 7.000 hectares em Leiria, centro de Portugal, acalmou um pouco durante a noite de segunda-feira. Em todo o país, cerca de 2.800 bombeiros combatem atualmente os vários focos de fogo. Tempestades severas deixaram mortos e milhões sem luz nos Estados Unidos. Uma onda de tempestades castigou nas últimas horas vários estados da costa leste dos Estados Unidos, com muitos estragos. Pelo menos 2 pessoas perderam a vida e milhões ficaram sem energia elétrica no leste e nordeste dos Estados Unidos após essa violenta tempestade que atingiu quase toda a região. Mais de 1.700 voos domésticos foram cancelados e mais de 8.000 sofreram atrasos na segunda-feira, devido às condições do tempo. Chuva, vento e granizo atingiram quase toda a costa leste dos Estados Unidos, do Alabama a Nova York, onde foram emitidos alertas de tornado. Houve violentos vendavais com quedas de árvores e danos estruturais. Um homem de 28 anos perdeu a vida no Alabama após ter sido atingido por um raio em um estacionamento de propriedade industrial.
E na Carolina do Sul, um adolescente de 15 anos também perdeu a vida depois que uma árvore caiu em frente à casa de seus avós, informou uma emissora local. Mais de 1 milhão de clientes ficaram sem energia elétrica na costa leste. Algumas regiões ainda correm risco de inundação, embora na maioria das áreas a situação tenha melhorado. Um alerta para o risco de inundações repentinas em Washington e cidades vizinhas de Arlington e Alexandria, na Virgínia, também foi emitido. As tempestades coincidem com altas temperaturas registradas no sul dos Estados Unidos, especificamente no Texas, Louisiana e Flórida, onde as temperaturas devem chegar a 42 graus nesta terça-feira. Os cientistas dizem que a mudança climática amplifica a intensidade e a frequência de eventos climáticos extremos em todo o mundo, mas tempestades severas são comuns nessa época do ano nos Estados Unidos devido ao calor do verão. Então, pessoal, esse foi o resumo das principais notícias do dia. Vou ficando por aqui, peço o teu like nesse vídeo e já te aguardo no próximo. Tchau!